Annyeonghaseyo tingos, meu nome é Miriam e hoje iremos falar novamente do dorama Round 6 ou Squid Game. Eu sei que já tem um vídeo aqui no canal indicando o dorama, mas hoje vamos fazer algumas outras especulações sobre o drama e principalmente sobre o Harabody injustiçado. Sim, muitos estão tacando pedra no pobre do Harabody, estão falando que o velho miserável, mas pra mim eu não vejo tanto assim não, tá, gente? Não vejo tanto assim como dizem. Então hoje eu vou defender um pouquinho o Harabody. Mas outro vídeo de Round 6, gente. O povo que nem sabia que dorama existia até surgir Round 6. Estão falando 2, 3, 4 vídeos. Por que eu já falo de doramas há muito tempo? Eu não posso entrar mais no assunto e especular mais, né? Sendo que tá dando audiência. Mas, antes de tudo, quero pedir que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o joinha, compartilhe os vídeos e ajude o canal a crescer. Então, vem comigo conferir. E já vou começando por fogo no parquinho. Por quê? Em um dos meus vídeos, deixaram um comentário lá que Round 6, Round 6, Squid Game não é um dorama. E o nome era Fã Clube do Round 6. E veio me dizer que Squid Game não é um dorama. Gente, eu sei que esse não é o primeiro preconceituoso. Tem muita gente preconceituosa aí com os doramas. Quem assiste dorama vivencia isso dentro de casa. E agora essas pessoas estão com dificuldades, muita dificuldade de reconhecer que Squid Game é um dorama. É uma série coreana, então é K-drama ou dorama. Então, engole essa. Gente, vocês que começaram agora a ver dorama através de Round 6, parabéns. Vou avisando que quem não assistiu Squid Game, esse vídeo vai ser uma enxurrada de spoiler. Então, aconselho ir assistir primeiro Squid Game, assistir lá meu outro vídeo indicando o dorama e depois que assistir, vem aqui assistir esse. Vou começar pelo Harabody Yumna, estrelado por Oh Yeon-sung. Como muitos já sabem, o Harabody Yumna ficou conhecido como o capeta da história. Mas, se formos parar para pensar, esse Harabody representa muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, sim, ao meu ver, o jogador número 1, ele representa os vícios, drogas, muitos erros, né? Muitas coisas que poderíamos não fazer, mas acabamos fazendo devido a nossas escolhas. E quando dá tudo errado, a culpa nunca é nossa, a culpa é do objeto, de tudo que escolhemos. Então, o Harabody veio trazer voz a todas essas coisas que não podem dizer, a culpa não é minha, a culpa é sua, a escolha foi sua. Minha justificativa vai ter prós e contras. Não se preocupa também que o velho não é santinho também não, né? Ele tem seu percentual de culpa, mas, como ele disse no último episódio, ele não obrigou ninguém a participar do jogo. Então vamos lá, ponto 1. Yuna, apesar de ser o idealizador dos jogos, ele também participa. Isso prova quando mais à frente ele diz que observar não é tão divertido quanto jogar. Se formos observar realmente no jogo, num gamezinho lá, é tão chato observar o outro jogando, o bom é estar ali participando, tá jogando, tá ali, a adrenalina é muito maior. Como é o primeiro a estar ali no jogo, ele se torna o jogador número 1. E se você for prestar atenção, todos os jogos que ele participou, ele estava lá, digamos assim, para dar dica, tipo a ajuda do joguinho, né? Muitos dizem que na rodada 1 a boneca não estava mirando ele, mas sim estava. Pois se ele sabia como era o jogo, não tinha necessidade, né, gente, da boneca não mirar ele. Se ele sabia que não era para se mexer, simplesmente ele não iria se mexer. Se todos verem, ele é o primeiro a dar os passos na primeira rodada. Então, se o povo parasse para pensar, olhasse o que ele estava fazendo, muitos ali naquela primeira rodada tinham continuado vivo. Depois dessa primeira rodada em que muitos ficaram assustados com o que aconteceu, que metade dos participantes foram eliminados, eles acabaram pedindo para encerrar o jogo. Então, os Pink Soldiers faz a parte deles, explica o que pode acontecer se eles encerrarem o jogo e diz sim que se a maioria votar para encerramento do jogo,
eles encerram. Porém, não haverá ganhador. O dinheiro acumulado iria para as famílias que foram mortas. Então, o que é que eles decidem? Vamos votar. E se vocês prestarem atenção, só para ficar assim, ficarem atentos, a votação não começa pelo jogador número 1. A votação começa pelo jogador 456, o último participante. Então, ao chegar no jogador número 1, foram votando, e ao chegar no jogador do número 1, a competição estava empatada. Então, se realmente o Harabody quisesse obrigar os jogadores a continuarem participando do jogo, naquele momento ele teria decidido apertar o botão verde para todos continuarem no jogo. Porém, como naquele momento estava dependendo só dele se o jogo continuaria ou não, ele decidiu cancelar o jogo. A partir daí, o velho já não tem mais nada a ver com isso. Ele cancelou. Então, saiu todo mundo do jogo, voltou todo mundo para suas vidas. Algo que traz muita dúvida e o que acontece? Vão todos e voltam para a realidade de suas vidas. E o que decidem? Decidem não, né? Como a competição foi empate, eu quero que vocês entendam essa parte. Não é que teve toda uma nova votação para os participantes voltarem para o jogo. É como o jogo foi empate e o voto do Yunnan decidiu que a maioria pediu para sair. Ou seja, se um outro jogador decidisse retornar, nesse momento a maioria acaba sendo minoria. E fiquem vocês sabendo que quem pediu para voltar não foi o velho, foi um dos participantes. E qual a moral dessa parte? Na primeira rodada, muitos alegaram que não sabiam das regras do jogo. Mesmo essa pessoa que pediu para retornar do jogo, então ficando o jogo reiniciando porque acabou sendo maioria. Tem uma parte que eles falam, de tantos ficaram 13 pessoas sem retornar. Pensaram bem, né? E as que retornam? Retornam sabendo de todos os riscos e alguns retornam já preparados, né? Já decididos a matar, se possível, para vencer o jogo. Ou seja, não é isso tudo que acontece? Então decidem, uns já voltam armados, outros já bem equipados, outros com estratégias. E alguns simplesmente voltaram por votar porque acharam que não haveria outra saída. Então, na segunda rodada, o Harabody também dá uma outra dica. Ele diz: vocês já viram essas figurinhas em algum lugar? Ou seja, tentando puxar na memória, porque como são brincadeiras de crianças, eles já tinham visto, tentando puxar na memória dos jogadores o que aquelas figuras lembravam eles. É tanto que o jogador percebeu e acabou escolhendo a figura mais fácil. Na noite anterior à terceira rodada, eles queriam eliminar alguns participantes, sabendo que podia e não podia acontecer no jogo. Na noite anterior à terceira rodada, os participantes começaram um massacre. E nesse massacre começou a ter muitas mortes. E o que o Harabody faz? O Harabody vai lá para a última cama lá em cima. Não sei nem como aquele Harabody conseguiu chegar lá em cima, mas ele grita, ele começa a gritar: parem com isso, eu tô com medo, desse jeito todos nós vamos morrer. E quando o Harabody fala isso, na hora entra os Pink Soldiers, na hora entra os soldados e começa a metralhar tudo e para o massacre. Ou seja, ali já dava para perceber que aquele velho tinha algum controle sobre o jogo, né? Todo mundo batendo na porta para abrir, uns pedindo para pararem, e na hora o velho grita, pede para poder parar o massacre e para. Ah, mas aí ele falou porque estava com medo de morrer. Não sei, possa ser que sim, mas quando começou o massacre, quando já tinha sido avisado que poderia acontecer um massacre aquela noite, ele ficou de guarda junto com os outros participantes que estavam formando tipo a equipe dele. Ele conta muito da sua vida, fala que já comeu as marmitas, que já comeu aquele certo tipo de comida, então dando indícios que ele já foi pobre. A vida que ele viveu, ele se identifica muito com o Ji-hoon. Então muitos dizem, falam, especulam que ele é o pai do Ji-hoon. Porém, no início do drama, na casa do Ji-hoon, tem uma foto da família dele. Ele, a mãe e o pai. Então, creio que se realmente o Yunnan fosse o pai do Ji-hoon, ele poderia reconhecer. Se realmente ele fosse o pai do jogador 456, eu creio que ele não ia pôr um filho num jogo de vida ou morte, né? E mesmo assim, saindo de lá,
quando ele sai de lá, deixar o filho participar. Eu creio que esse não seja o correto a pensar. Já na terceira rodada, no cabo de guerra, ele não vai atrás de ninguém para fazer parte de equipe. E outra, ele dá várias dicas de como vencer o cabo de guerra. Então, se vocês prestarem atenção, mesmo com as dicas, eles estavam quase perdendo. Eles poderiam sim perder. E devido ao pensamento rápido do jogador, eles conseguiram dar a volta, conseguiram vencer. Indo para o início da quarta rodada, o Harabodi ele se isola no cantinho lá, demonstrando sua fraqueza, sua debilidade. E isso possa ser que ele fez de propósito para poder não ir para a quarta rodada. Mas em compensação, se realmente ele não quisesse ir para a quarta rodada, mesmo o Ji-hoon chamando ele, convidando, ele poderia dizer que não. Outro detalhe sobre o Nam é que ele fala que a vida dele era parecida com a vida do Ji-hoon, que o filho dele se parecia com o Ji-hoon. E essa vida miserável que ele tinha, partiu daí, surgiu a falta de fé na humanidade. Se ele era pobre, como foi que ele conseguiu ficar rico? Ganhou na loteria? Antes de ser o manda-chuva do Squid Game, será que ele foi um jogador também? Será que ele foi o primeiro participante do Squid Game a ganhar e ele continuou o jogo? Ou será que ele também era viciado em jogos de azar e acabou ganhando na loteria? Isso aí também não fica explicado de onde veio a riqueza do Yunnan. E nessa quarta rodada, gente, eu acho que foi onde pegou todo mundo de surpresa, onde quem não queria chorar, chorar. Eu me acabei de chorar com pena do Harabodi, acreditando que o Harabodi estava morto. Quando chegou o final, sim, gente, eu fiquei com raiva dele. Mas depois parei para pensar, não. Na quarta rodada, no jogo da bolinha de gude, ele sendo par com o Ji-hoon, prova que, na hora que parece que ele tá tendo alucinações, na hora que parece que a demência dele tá ali, tá falando ali mais alto, e que o Ji-hoon tenta passar a perna nele, né? Dá uma enganadinha nele. Ele, tipo, volta a si e fala, mas enganar é certo? E aí, na hora que ele fala que ainda tem uma bola de gude, vão começar o jogo novamente. E sim, o velho escolhe sair do jogo. Ele estava se fazendo de bobo e o Ji-hoon deu uma passada de perna nele. Pois, mas mesmo assim, ao falar para o Ji-hoon, mostrar que o Ji-hoon estava trapaceando, ele volta de novo a fingir a demência e é onde ele sai do jogo, onde ele morre de mentira e a gente se descabela e chora com pena do Harabodi. E nessa parte onde ele resolve sair do jogo, é onde muitos estão dizendo que é a última esperança que ele tinha de acreditar na humanidade, foi aí que ele perdeu. Mas eu digo que mesmo nesse ponto, eu creio que ele ainda tinha esperança na humanidade. Porque se ele tivesse realmente perdido a esperança nesse ponto aí, ele não teria deixado o Ji-hoon ganhar no lugar dele. Então, isso vai mais para ponto de vista mesmo. Um ano depois, o Ji-hoon já vencedor do Squid Game, o Ji-hoon, depois de ter vencido o jogo, ele recebe um outro cartãozinho, igual o primeiro cartão que ele recebeu, marcando hora, data e local para se encontrar com alguém. E se prestarem atenção, alguns dizem que é o fato, tipo a Bíblia, que a data 24 de dezembro, no 7º andar, a 11 horas e 30 minutos. Então, ao encontrar com o velho, qual foi a surpresa do Ji-hoon? Ver lá o velho debilitado. Então, realmente, ele tinha a doença que ele falou. Eu creio que ele realmente estava participando do jogo, porque já não tinha mais saída para ele da doença. O Ji-hoon, ao encontrar Yunnan, eles têm toda uma conversa, têm todo um discurso sobre a humanidade, onde o Ji-hoon começa a culpar o velho por tudo. Pelas mortes, pelas pessoas que morreram, começa a pôr toda a culpa no Harabodi. E é onde o Harabodi fala que ele não obrigou ninguém a participar, nem da primeira, nem da segunda vez. As pessoas foram porque quiseram. E pior ainda, quando eles retornaram, porque eles já sabiam o que realmente iria acontecer, eles voltando para o jogo. Então,
Gente, a culpa não foi do velho, a culpa foi de quem decidiu voltar para lá. A primeira rodada, a maioria foi pega de surpresa por falta de atenção, por não parar para pensar. Na segunda rodada, não, gente. Na segunda rodada, tava todo mundo ciente. E tiveram chances e chances de pararem o jogo até no último minuto, antes do Yunnan morrer. E vamos ver como é que sempre há provas. Até na hora da morte, o infeliz faz um jogo. Então, o Yunnan, antes de morrer, faz uma aposta com o Ji-hoon. Eles estão lá no 7º andar e dá pra ver embaixo, né, um morador de rua lá caído, praticamente congelando. E ele fala que se antes da meia-noite alguém aparecer para ajudar um morador de rua, ele voltaria a ter a fé na humanidade. De momento nenhum ele fala que o Ji-hoon não poderia descer. E o que acontece? Não passa pela cabeça do Ji-hoon que ele poderia descer. O que acontece? Ele fica de lá olhando, observando. Eles ficam olhando e continuam conversando. Mas vamos focar agora em alguns detalhes do drama no geral. Logo no início vemos o Ji-hoon e o Sang-woo disputando o jogo da Lula. Assim como começa, termina do mesmo jeito, os dois disputando o jogo da Lula. Comprovando seu vício pelos jogos, ele deixa a filha no próprio aniversário dela, rouba a mãe para poder ir para a corrida de cavalos, para poder ir jogar. Já na segunda rodada, onde ele vai jogar novamente, ele ganha o valor de 4.560.000 wons, número que ele receberia no jogo, número 456. Logo após de ganhar esse valor na corrida de cavalos, ele é roubado, comprovando que o que vem fácil, vai fácil. Ainda no local da aposta, ele é perseguido por agiotas. Também ainda no agiota, ele assina um documento onde ele abre mão de sua integridade física, assim representando já na segunda entrada do jogo, quando eles voltam para o jogo, sabendo de tudo que estava acontecendo, de tudo que ia acontecer no jogo. Então, voltando para casa, ele lembra que ainda é o aniversário da filha, e o dinheiro que ele tomou lá da caixa que ele tinha dado de gorjeta, em vez de ir com aquele dinheiro, ele já ir comprar o presente da filha, o que ele faz? Ele vai para a maquininha, aquelas maquininhas que você tenta pegar brinquedos, para poder ser o brinquedo que ele não tinha certeza se ia conseguir. Ele vai com dinheiro jogar nas maquininhas, tentando pegar um brinquedo para a filha. Isso prova o grau do vício do Ji-hoon. Porém, para sorte dele, ele tem a ajuda de um molequinho lá, que o menino, eles conseguem pegar um presente. O que ele consegue pegar para a filha é justamente uma caixa preta embrulhada para presente. Porém, mas o laço era amarelo. O laço era amarelo, porém dentro da caixa o embrulhozinho era rosa. E tinha o quê? Uma arma dentro. A caixa, o caixão, os soldados rosa, as armas por onde seriam mortos e o fogo, onde os corpos seriam incinerados. Ele só consegue pegar o presente para a filha por causa da ajuda do menino. E no jogo, ele só consegue permanecer no jogo por causa da ajuda do velho, onde o velho desiste de continuar no jogo, tá? Porque ele roubou o velho sim. Chegamos à parte onde ele encontra a pessoa que o convida para o jogo. Ele chega para o Ji-hoon e não se apresenta. Para mim, ele está representando a solução fácil para as dificuldades de cada um. Quando o Ji-hoon é convidado para jogar com ele, você vê que em momento algum o Ji-hoon fala que não tem dinheiro. Ele ouve primeiro como é o jogo, fica caladinho e não diz que não tem dinheiro. Quando ele perde e fica sem saber o que fazer, o cara fala: você não tem dinheiro? Então paga com o corpo. E moleza, né? O cara, então ele começou a pagar com o corpo. Perdia pá. Então no momento em que ele ganha, ele já tinha até esquecido qual era o objetivo dele ali naquele jogo. Que quando ele ganha do cara, ele vai logo querer devolver o tapa, mas quando o cara segura ele, fala: tá aqui o seu dinheiro. Ou seja, ele já tinha esquecido o motivo por ele estar jogando. Já depois lembra: eu ganhei. Outra coisa também que quando ele diz pro Ji-hoon pagar com o corpo, já tá dando toda uma dica
que como é que a pessoa vai participar de um jogo, não tem dinheiro, vai ganhar o dinheiro de graça? Alguma consequência tinha que ter, né? Já no jogo, depois de serem apanhados, eles acordam em suas camas lá no jogo e de roupas trocadas. Isso já provando que eles já não tinham direito, já não tinham domínio nenhum sobre o seu corpo. Outro detalhe interessante é se prestar atenção, a cabine de monitoramento é igualzinho à máquina de fliperama. Os participantes sempre estavam à procura de pistas para quais seriam as novas provas. Se forem prestar atenção, essas figuras já estavam inseridas ali mesmo onde eles ficavam. Estavam espalhadas por todo canto e não prestaram atenção. Será que não? Ou foi simplesmente um easter egg para nós, né? Espectadores ver, não para os participantes. Então, gente, algumas dessas informações eu peguei no canal Sessão Nerd, um canal muito bom. Obrigado por ficarem até o final. E anhão, até a próxima. Anhão!